Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa comigo ao vivo aqui na Just TV. Hoje, no Dia Mundial da Voz. Ontem eu estava sem voz. Olha que triste, mas graças a Deus, graças à minha fonoaudióloga Maria Cecília Periotto. Um beijo, Maria Cecília, que foi super querida, cuidadosa, cuidou de mim, me medicou e eu estou aqui podendo falar. Que eu tenho certeza que a fala é a maior comunicação que nós temos. Então, esse final de semana eu fiz espetáculo teatral, que foi uma delícia lá em São Bernardo. Quero mandar um abraço para todo o pessoal lá de São Bernardo que foi nos prestigiar, foi lá dar boas gargalhadas com a comédia Acredite, um Espírito Baixou em Mim, com o pessoal da Cangaral Produções, com a CIA Produções, o Will Lanzilo, a Clara, a Luana, a Tarija, e o meu elenco, que é Ilvio Amaral, Maurício Canguçu, Davi Cardoso Júnior, Mauro Puca e eu, Adriana Ferrari. Foi um espetáculo delicioso, maravilhoso, mas eu usei errado, forcei a minha voz, não aqueci devidamente e deu um probleminha, mas agora já está tudo bem. Então, nós temos que cuidar da nossa voz, do nosso corpo, principalmente, né? Minha voz é minha ferramenta de trabalho, senão como é que eu estaria aqui falando com vocês, trazendo a nossa convidada que vai falar sobre florais, é um tema muito bacana, muito interessante. E a partir do dia 3 de maio, eu estarei no Teatro Santo Agostinho, eu e todo o elenco maravilhoso, com Acredite, um Espírito Baixou em Mim. Então já aproveito e já convido todos vocês a irem dar boas gargalhadas. E começando o nosso programa, vamos para o Minuto Beleza com o Diogo Franco, que é o personal trainer e consultor fitness. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Rodou. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Franco, personal trainer. Estou aqui com vocês mais uma vez falando no Minuto Beleza, um quadro muito legal que a gente tira a dúvida de vocês sobre exercício físico, saúde e estética. Então vamos lá, a dúvida de hoje, tenho certeza que vocês mulheres estão querendo saber, musculação vai me deixar forte como homem? Não vai? Eu vejo aquelas mulheres com braço grande, como que foi que ela atingiu aquilo? Foi só com a musculação? Então eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Então já começo desde já, a mulherada pode treinar musculação tranquilo, vocês não vão ficar com braços igual de homem. Uma explicação simples para que isso não aconteça é a taxa hormonal de vocês. A taxa hormonal de vocês é bem baixa em relação à taxa hormonal do homem, tá? Então isso não é possível sem que haja alguma ingestão de hormônio, que é o que acontece com muitas mulheres que vocês veem aí com um corpo totalmente diferente, tá? O treinamento de musculação vai ajudar, você vai ficar com um corpo super legal, porém não tem a necessidade de ter essa ingestão hormonal, legal? Existem alguns exercícios na musculação que vão te beneficiar, mas isso você vai tirar a dúvida com o seu professor, ou você pode mandar um e-mail para mim que eu vou retornar para vocês, legal? Um abraço e até mais! É isso aí, tem dúvida? Manda um e-mail que o Diogo Franco responde. Beijo, Diogo, obrigada. Bom, a minha convidada é formada em psicologia. Depois de trabalhar com psicoterapia, especializou-se em terapia floral e aromaterapia. Tem vários textos escritos relacionados ao assunto. A minha convidada, Silvia Calvon. Tudo bem, Silvia? Tudo, e você, Adriana? Tudo ótimo. Eu pronunciei certo? É Calvon? É, tá ótimo. Tem gente que fala Calvon, tá certo, correto. Ai, escuta, Silvia, a sua formação é em psicologia, né? Mas como é que foi a sua história com a psicologia? Então, eu me formei pela PUC em 1991. Sim. E daí logo eu já já tinha feito estágio em empresa, então eu sabia que a área de recursos humanos não era o que eu queria. E eu comecei já a trabalhar logo de forma formada em consultório. Eu trabalhava com psicoterapia de adulto, de criança, e eu trabalhei acho que uns 6 ou 7 anos, mas como na PUC eu tinha tido muito referencial psicanalítico, na psicanálise é uma terapia que o terapeuta não se coloca muito, né? Sim. E eu não estava muito feliz daquele jeito. Eu percebi assim, eu não estava satisfeita, eu estava mais frustrada do que me sentindo realizada no meu trabalho.
Daí eu engravidei da minha primeira filha, e já estava assim com uma mudança de consultório, daí eu resolvi parar. Resolvi parar de trabalhar, tive a minha primeira filha. Nesse meio tempo eu morava em São Paulo, mas tive uma mudança para o Rio Grande do Sul, quando ela já tinha 2 anos, e eu cheguei no Rio Grande do Sul grávida do meu segundo filho. Daí também tive o meu segundo filho, e quando ele nasceu, depois que ele nasceu, eu tive depressão pós-parto. Ele tinha refluxo, então ele dormia super pouco, eu não descansava. O parto tinha sido totalmente natural, no Rio Grande do Sul eu não sabia que era. Então assim, eu fiquei muito cansada, foi muito desgastante para mim. E na depressão, a obstetra, a ginecologista, me indicou antidepressivo. Porque eu chorava muito, eu estava muito cansada. E eu falei, eu não vou tomar antidepressivo, né? Eu não queria. E eu falei, eu vou procurar uma terapia, mas eu não quero uma terapia que eu tenha que falar. Não estou no momento, não quero falar. E uns amigos de São Paulo me falaram, olha, experimenta a terapia floral, é super legal, transforma. E eu fui para uma terapeuta lá do Rio Grande do Sul, que ela é paulista, mas ela estava lá. E foi assim, eu comecei como paciente. Na primeira consulta a gente conversou por 2 horas, para quem não queria falar. Mas e antes da terapia floral, assim, você se especializou em psicoterapia? Na faculdade você já sai, o psicólogo sai como psicoterapeuta. Eu fui fazendo durante toda a minha época que eu trabalhava como psicóloga, vários cursos de especialização em adolescente, em criança, então eu fui me especializando. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Mas daí chegou uma hora para mim que a psicologia, eu achei que tinha sido uma etapa encerrada na minha vida. E tomando os florais, eu gostei muito, né? Então, assim, e o floral então entrou na sua vida por causa dessa sua depressão? O floral entrou na minha vida eu como paciente, não como estudante. E o efeito foi muito rápido, né? Eu senti a diferença assim logo no primeiro mês. E continuei tomando os florais e voltei para São Paulo logo 1 ano depois. Daí cheguei em São Paulo, já comecei a estudar floral de Bach, depois fui estudar aromaterapia e depois assim comecei a trabalhar com isso, consegui conciliar, porque a minha formação de psicóloga é muito importante, né, no meu trabalho. Eu considero que agrega muito no meu trabalho de terapeuta. Então foi assim que eu fui descobrindo e desde lá eu não parei de estudar, trabalhando com isso, fluiu muito bem. E o que é o floral e o que é aromaterapia? Então, o floral, primeiro assim, o floral ele trabalha com as essências florais. Então o floral, se você for fazer uma análise química do floral, ele só tem a energia vibracional da planta. Então ele me traz o equilíbrio porque, por exemplo, eu num estado de irritação, eu estou numa vibração de desequilíbrio. O floral, que é uma energia da planta, ele vem com uma vibração mais harmônica e eu tomando aquela vibração, ela transforma a minha energia e eu entro em harmonia. Então a essência floral, que é o material que usa o terapeuta floral, ele só tem energia. Então é só a energia que transforma. A diferença para a aromaterapia é que a aromaterapia trabalha com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são extraídos por destilação, por expressão a frio, são vários métodos de extração, mas se você for fazer uma análise química do floral, ele tem do óleo essencial, ele tem vários componentes químicos. Então ele atua no meu corpo pela atuação química mesmo. Essa propriedade química tem propriedade farmacológica que vai atuar no meu físico, como se fosse um medicamento. Vários medicamentos se originaram da planta por causa dessas propriedades. E o blog Vida Floral, como é que surgiu? Então, o blog Vida Floral, de tanto eu estudar, de tanto eu fazer pesquisas, eu resolvi começar a escrever sobre aromaterapia, floral e autoconhecimento. Então, no final de 2009, eu criei o blog e lá eu coloco textos curtos, porque eu acredito que hoje em dia as pessoas não têm mais tempo, nem muita paciência. Então, quem quiser lá, dá para ter uma ideia do assunto e se aprofunda. Então, eu escrevo
eu posto lá semanalmente, dependendo do ritmo de trabalho, mensalmente. Eu faço questão de responder a todos os comentários e lá eu falo sobre aromaterapia e floral. E o que são os chakras, né? Até para a gente entender tudo isso. E os óleos essenciais, né? Que você estava já contando. Isso. O que acontece? Bom, eu estudei os florais de Bach, trabalhei com os florais de Bach e os florais da Califórnia. Com o tempo, em 2008, eu conheci os florais de Joel Aleixo. E é um brasileiro, Joel Aleixo é paraibano. Sim. Ele hoje tem 55 anos, acho 54 anos, e ele continua desenvolvendo o sistema de floral dele, né? E o sistema de floral dele é baseado no estudo da alquimia. Então, no curso dele, que são 4 anos estudando sobre floral, eu tenho a formação completa e eu sou professora lá na escola dele, né? A gente estuda alquimia e a alquimia parte do princípio dos chakras como centro de equilíbrio do nosso corpo. Na visão da alquimia, a gente tem 7 chakras e são eles que são o centro de energia. Então, que assim, um dos chakras é o que? Na região aqui? A gente tem o chakra básico, né? Que pega a parte das pernas, órgãos genitais, que trabalha questões como sobrevivência, por exemplo, o nosso instinto, né? As nossas reações instintivas para a gente se defender. Então esse chakra tem que estar fluindo muito bem, porque, por exemplo, se eu vou atravessar a rua, um caminhão passa, sabe aquele arco, o reflexo de eu pular para trás? Sim. É esse o chakra que me ajuda. Depois tem o chakra esplênico, que é o da autoestima, que tem, na mulher são os órgãos reprodutores femininos. Tem o chakra umbilical, que é o da expectativa, da ansiedade, daquele que a gente quer viver o amanhã, também por onde a gente se liga às pessoas emocionalmente. Depois tem o cardíaco, que é do amor, né? Então aquele que você faz uma ligação mais profunda com as pessoas. O laríngeo é da expressão vocal, é como eu me coloco para o mundo, que é aquele que me ajuda a me expressar, né? A realizar vocalmente, como você estava falando, é super importante. O frontal, que é o da intuição, que me faz ver ao longe, ter uma análise da situação. E o coronário, que é a ligação com o espiritual, o espiritual no sentido do universal, sabe? De estar inteirado com o universo. Então são esses os centros energéticos que tanto os óleos essenciais como os florais, eles podem dinamizar e fazer com que eu consiga me desenvolver melhor. Por exemplo, muitas pessoas elas têm timidez vocal, então elas não conseguem se expressar, elas têm vergonha de falar em público. Existe tanto os óleos essenciais como os florais que podem ajudar essa pessoa a se desenvolver nesse ponto. E aí a pessoa passa por uma consulta. Isso. Como você estava me contando que você, como paciente, ela passa por uma consulta, você vai entender o que está acontecendo com ela, porque a psicologia, né? Você como psicóloga, e aí você indica um floral. É bem legal você falar isso, Adriana, porque assim, no blog aparece muita gente pedindo, né? Eu respondo a todos os comentários e muita gente falando assim, eu sou irritada, eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu tenho menopausa, que floral eu tomo? Então assim, existem alguns florais que a gente pode usar de forma pontual. Sim. Mas o importante e o mais acertado, né, tanto no movimento de você fazer a autorreflexão, como para você ter o autoconhecimento e o desenvolvimento, é você ter uma consulta onde você para com o terapeuta e você conversa. Então a consulta dura 1 hora. Então você para e o terapeuta ajuda você a refletir sobre o seu problema atual e como que você chegou a isso. Então só pelo fato de você estar conversando, trazendo para o racional, verbalizando, isso já é um processo de cura e de consciência, né? Porque a cura vem através da conscientização. Com certeza. A cura corporal, a cura da voz, a cura emocional vem. Então nessa consulta faço vários questionamentos, né? Levanto o histórico de vida do cliente e indico os florais ou os óleos essenciais que ele pode usar para se desenvolver. E sobre os florais de Bach?
O que são? Como é que funciona? Os florais, hoje em dia a gente tem... Os florais de Bach foram os primeiros florais, né? Eles surgiram em por volta de 1930 na Inglaterra. O Dr. Bach era um médico homeopata que queria descobrir uma forma simples de tratar as pessoas. E ele foi para o campo, no país de Gales, e encontrou as plantas e entendeu, ele tinha uma sensibilidade muito grande, entendeu a energia vibracional das plantas. Ele que criou os primeiros florais. Então, depois disso, a gente ouve falar floral do Alasca, floral da Califórnia, floral de Minas. Então, assim, em cada ecossistema, né? Então, em cada região, alguém resolveu pegar as plantas e ver a energia dessas plantas para tratar as pessoas. Então, eu trabalhei muito tempo com o floral de Bach. Então, são florais ingleses, e que eles trabalham nesse ponto, eles trabalham com essa energia sutil que você tem, o que o Dr. Bach falava, estados mentais negativos, né? Então são de desequilíbrio e a planta vem te equilibrar. São 38 essências florais que equilibram os estados negativos. E para tudo, né? Você consegue, assim, se tem floral hoje, assim, que para ajudar a gente... Em tudo. Eu diria que o mais difícil em relação a floral é quando uma pessoa, por exemplo, me escreve ou me pergunta: eu sou muito ansiosa, que floral que eu tomo? No floral de Bach tem até uma dica super legal, que é o Rescue Remedy, que é um floral que ajuda nos estados de desequilíbrio geral. Então ele me traz sempre para o eixo. Então, se eu estou muito nervosa, se eu estou passando por uma situação de uma crise muito grande, ele me traz para o eixo. Então, o Rescue Remedy é um floral que você pode usar sempre que você se sentir em desequilíbrio. Ele traz o teu corpo para o equilíbrio. Ele é formado por 5 essências florais. Agora, a ansiedade, como terapeuta floral, quando eu vejo do ponto de vista do floral só, eu preciso entender o porquê que a pessoa é ansiosa. Sim, porque são N motivos que me levam à ansiedade. Eu posso ser ansiosa porque eu sou insegura, eu posso ser ansiosa porque eu sou preocupada demais com os outros. E tudo isso são nuances que fazem diferença na escolha do floral. E você pode estar ansiosa num momento, né, da sua vida e não ser uma pessoa ansiosa. Isso. Tem pessoas que são ansiosas já por natureza. Parece que a essência é ansiosa. Já é né? ansiosa. Agora tem pessoas que estão no momento de ansiedade. E isso... Você, por exemplo, se você faz uma mudança profissional ou uma mudança de cidade, a ansiedade, ela por si só, ela é um mecanismo natural que a gente tem para a gente criar uma nova adaptação. Então ele mobiliza recursos nossos para você se adaptar a uma situação nova. Então, por exemplo, a ansiedade é natural nessas questões de desafio. Uma criança mudou de escola, está ansiosa nas 2 primeiras semanas. É natural, ela precisa estar mais atenta, como lidar com novos amigos, como lidar com o novo esquema da escola. Então essa é uma ansiedade natural. Então existem florais até que ajudam, por exemplo, na adaptação. E assim, é indicado floral para criança também? Você acha? A criança, existem florais que ajudam de forma assim bem simples. Esse Rescue que eu falei é um floral, por exemplo, que a gente dá para quem tem um sono agitado, né? Para quem tem dificuldade para dormir. A insônia é um problema muito comum que a gente vê nas pessoas hoje em dia. E para as crianças também, por exemplo, se a criança teve um choque emocional ou uma situação de crise que ela está enfrentando, o Rescue eu acho que é o mais fácil de usar para as pessoas. É o mais indicado? Isso. Dependendo, nessas situações de crise o Rescue é o melhor indicado. Agora vamos falar um pouquinho do que é e como é que se realiza a psicoaromaterapia, é isso? Isso. É um palavrão. Psicoaromaterapia. O que acontece assim, a aromaterapia ela é estudada e abordada de diversas formas, né? Os óleos essenciais, eles têm várias propriedades químicas, né? Várias propriedades farmacológicas. Então você pega, por exemplo, um óleo essencial de lavanda, ele é analgésico, ele é relaxante,
ele é citofilático, então ele ajuda na regeneração celular. Ele é para as pessoas que estão muito, ele é antidepressivo. Ele é contra a picada, ele ajuda na picada de inseto, então ele é anti-inflamatório, antisséptico, então ele tem muitas propriedades. O ramo da aromaterapia, que está relacionado com as emoções e com a mente, a gente chama de psicoaromaterapia. Tem uma organização para quem se interessar em estudar aromaterapia, que é a Aromaflora, que eu faço parte, né? Sim. Que a gente é um grupo de professoras que montou um curso de capacitação em aromaterapia, e lá eu montei o curso de psicoaromaterapia, que são como os óleos essenciais e essas propriedades farmacológicas deles vão atuar no nosso mental e no nosso emocional. Então o que acontece? No consultório, pela minha formação de psicóloga, acabam me procurando pessoas mais com crises emocionais, com problemas, com dificuldades, né? O que eu faço nesse momento? Eu costumo dizer que quem me procura está num rodamuinho que não consegue sair e vai lá para eu ajudar a sair dessa situação. Então, eu além de trabalhar com os óleos essenciais, eu indico, além dos florais, os óleos essenciais para os estados emocionais. Então, por exemplo, a pessoa tem insônia. Além de tomar o floral, aromatiza o teu quarto, então, com um óleo essencial de lavanda, um óleo essencial de bergamota, é super relaxante, antidepressivo. Então, são essas recomendações que acontecem na consulta. E esses aromas é para colocar no ambiente, na casa, no lugar de trabalho? É isso? É um spray que você... Pode ser feito. Tem o spray que pode ser feito, tem os produtos aromaterápicos, né? Às vezes um creme de massagem para os pés dá para ser feito. Mas a gente hoje em dia tem aquele aromatizador de tomada, que é muito prático. Então você pinga os óleos essenciais que você vai estar tratando o teu ambiente e as pessoas que estão vivendo nele. Então a gente pode fazer o tratamento dessa forma. Entendi. E Silvia, agora vamos falar um pouquinho do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É bom esse livro, Silvia? O que você conta pra gente desse livro? Bom, primeiro que ele é enorme, né? Dessa grossura. Mas assim, esse livro eu escrevi um post no blog, que ele é um livro de uma psicoterapeuta junguiana, Clarice. Ela até tem mais informações no blog sobre o livro, né? Eu acho que é um livro que toda mulher deveria ler, porque através de contos, né? Sim. Ela retoma, ela traz a dinâmica emocional da mulher. Então, uma das coisas que eu tenho visto, que assim, desde que eu trabalhava como psicoterapeuta, o que a gente tem, né? A mulher, ela sempre trabalhando em muitas coisas, em muitos papéis, né? Se dividindo em muitos papéis. E a mulher está sempre na condição de espera, né? Isso. Além de sempre atuar muito, sempre na condição de espera e de quem recebe. Então a mulher, ela acaba delegando um pouco, ou dependendo da mulher, muito, o seu poder pessoal na mão dos outros. Então muitas mulheres, elas só se valorizam se a pessoa que está do lado dela dá valor para ela. Então ela só se sente valorizada através do outro. Em consultório, assim, é incrível, até nos dias de hoje, assim, muito. Eu tenho recebido adolescentes, mulheres jovens, que elas se apegam demais ao namorado, ao marido, ao parceiro, e aquela relação de dependência, onde a luz própria dela vai se apagando. E nesse livro da Clarice tem um texto que ela fala muito disso, de como a mulher, ela deve ser responsável por acender a própria chama. Eu não devo dar isso que é tão importante para mim, a minha chama interna, dar na mão do outro, para o outro ser responsável por isso. Porque ela tem o jeito de falar assim, olha, tá aqui, meu sentimento, meu carinho, meu amor, tudo, e coloca na mão do outro e fala assim, tá aqui, ó, cuida de mim, cuida disso tudo. É isso, né? É isso. Até o que acontece. Na melhor das hipóteses,
acontece só uma relação de dependência. O outro cuidando muito bem de você, ele vai fazer com que você fale, nossa, esse cara me faz muito bem, essa pessoa me faz muito bem, eu preciso dela para viver. Mas a relação de dependência não significa que ela é saudável. Claro. Tá? A gente tem um outro caso, são outros tipos de homens, que são aqueles homens que percebem isso e eles jogam de uma forma negativa com isso. Então, não sei se você já ouviu amigas que falam, mas são aqueles que no momento te consideram uma deusa e no minuto seguinte eles te maltratam, eles abaixam tua autoestima e você começa a entrar numa relação onde uma hora é um super amor, a outra hora você se sente um lixo. Então, tem mulheres que são lindas e que se acabam, elas perdem o emprego, elas param de duvidar da própria capacidade. Nossa, isso é triste. Isso é triste. Se vocês quiserem, tem um outro livro que é o Mulheres que Amam Demais, que é muito bom. Sim. Em São Paulo tem grupos que chama, na internet tem, vocês podem dar uma busca, é o MADA, que ajudam essas mulheres que se destroem através desse amor. A se valorizar, né? Você tem que se valorizar. Isso, e elas acabam valorizando muito mais o parceiro e acaba com a autoestima. Já peguei, assim, já atendi pessoas com depressão profunda por terem passado por relações desse tipo. Então, no livro da Clarice, Mulheres que Correm com os Lobos, são vários contos que ela trabalha, que ela fala da dinâmica do feminino, das mulheres. Então, eu acho assim, em cada conto que você lê, você vai se identificar. Porque, assim, é muito importante para a mulher se conscientizar. Porque tanto o teatro, o livro, o cinema, ele faz com que a gente desperte, né, ferramentas de autoconhecimento e de autoconsciência que você consegue ter insights e transformar a tua vida. Claro, que você se veja numa situação, que você se identifique, que você pare para pensar naquilo. Então, isso é muito interessante. Agora, e o livro Flores e Mandalas? Esse é um outro livro que eu falo no blog, que é um livro que ele tem mandalas, então são mandalas desenhadas com as flores do floral de Bach. Nossa, esse livro então é muito legal. Ele é muito, eu gosto muito de mandala. Toda mandala, ela é bem legal para trabalhar, né? Mas você sabe que eu ganhei uma mandala, mas a gente acho que tem que saber usar, né? Ou como é que funciona, porque eu achei bonito uma peça, além de tudo é uma peça decorativa, mas tem alguma forma assim, o que é? Tanto assim, com um livro, né, com as mandalas, porque tem vários livros que são mandalas em branco. E com mandalas já prontas, o que você pode fazer é um exercício de meditação. Então, você põe uma música tranquila lá, uma música que te agrade, você senta numa posição confortável e fica olhando para a mandala, assim, sabe aquela do pensamento fluir e deixar ir. Então, você fica lá uns 5, 10 minutos, só assim você entra naquela, porque a mandala ela é uma forma harmônica, né? Sim. Então, aquilo você vai entrar numa energia de tranquilidade. E quando eu falo isso também para as pessoas que eu atendo, você pode pintar a mandala, então você pega uma caixa de lápis de cor, começa a pintar a mandala com uma música tranquila também. Do lado um papel, uma caneta e você anota os pensamentos que te vêm. Essa é uma forma também de autoconhecimento. Você pode ter muitos insights, né, que são as sacadas do tipo assim, nossa, entendi porque eu faço aquilo, através desse exercício. É mesmo? Poxa, que interessante. Olha, vivendo e aprendendo sempre. Silvia, eu vou te pedir licença rapidinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta, não sai daí.